aqui de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 13. Não é uma palavra apenas para aquele tempo. O nosso apóstolo fala muito, né, que a festa dos tabernáculos, Hanukkah, não são festas obrigatórias. Queridos, eu vou te fazer uma pergunta. É obrigatório você celebrar o aniversário de alguém que você ama? Não é. Mas você celebra todo ano. Por quê? Você ama. É obrigatório. Às vezes eu vejo, né? Eu falo, olha, eu não quero que celebre meu aniversário. Às vezes eu vejo, esse ano ainda vi o Emanuel falando isso. Olha, tá tão difícil a coisa, eu não quero que a igreja celebre meu aniversário. Eu sei que os irmãos, a apóstola Margarete até chorou, disse que não ia celebrar, porque se não desse para todo mundo, não queria mais ninguém. Mas todo mundo celebrou, porque são pessoas amadas. E quando a gente ama alguém, a gente não esquece. A gente celebra. Né, irmãos? A gente celebra. Mas a festa dos tabernáculos é o aniversário de Jesus. Aqui Deus estava pedindo para o povo fazer uma coisa, como dele pediu para celebrar a Páscoa, e Jesus ainda não tinha vindo morrer por nós. Como ele pediu para celebrar Pentecostes, o Espírito Santo ainda não tinha descido. Como ele pediu para o povo celebrar tabernáculos. E ainda Jesus não tinha vindo tabernacular conosco. Mas aqui eu creio que é uma palavra para gerações futuras também. Para o povo de Deus. E aí você pode dizer, sim, pastor, mas é para o povo de Israel. Mas aqui em Gálatas 3, 29, a palavra de Deus diz assim: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Então, se nós somos descendentes de Abraão, nós também somos do povo de Israel. E somos hebreus, né? E devemos celebrar a festa, porque é aniversário do nosso Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? É isso. Então, o que nós fazemos aqui simbolicamente, porque o meu sonho realmente é celebrar a festa no dia que Israel está celebrando lá. Esse é o meu sonho, a gente fazer a festa no dia que Israel está celebrando. Fazer tendas e ficar uma semana orando naquelas tendas e lembrando da onde Deus nos tirou. Que todos nós também viemos do Egito, éramos escravos do Egito, porque o que o Egito simboliza para nós? O mundo. Todos nós viemos do mundo, éramos escravos do pecado. E esses são dias de reflexão, da gente estar refletindo, né? Tudo que Deus tem feito por nós. Aqui tem gente prosperando. Eu sei que eu sou pastor dessa igreja em plena pandemia. Então, aqui, para mim é uma ordem. E isso que está escrito aqui do versículo 13 ao 17, é para mim, como descendente de Abraão, como herdeiro da mesma promessa. Está escrito assim: a festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando tiver de colhido a tua eira do teu lagar. O que nós fizemos esses dias? Jejum, oração. A igreja está se santificando.
Porque é isso que a Bíblia diz, fica 7 dias, te santifica, ora, te lembra de onde Deus te tirou, que tu precisa mudar, o que tu deixaste de fazer esse ano, que tu poderias ter feito por Deus, por uma alma, pela obra de Deus. Te lembra quando tu estavas escravo do Egito, viciado numa droga, o teu lar destruído, teus filhos destruídos. E hoje, tua família está restaurada por Deus. Hoje você leva nova vida, você foi restaurado. Te lembra o tempo que tu vivia em cabanas, ou seja, que tu estavas na miséria. Hoje, irmãos, 95% dos irmãos da nossa igreja têm casa própria. A maioria de nós, dos irmãos, são pobres, ainda entre aspas, falando economicamente nessa economia do mundo. Mas a gente vê a realidade hoje, que a maioria das pessoas que são classe média, média alta, não tem casa para morar. E a maioria de vocês aqui tem casa própria. Tem pessoas aqui que quando entraram na igreja, tinha fogão de lata, o banco de caixa de tomate, fogão de serragem. Não tinha, a rede toda furada, morava num quartinho de 2x2, com apartamento de rede. Hoje tem casas melhor que a minha. Aleluia. Hoje moro numa casa melhor que a minha. Hoje, eu me lembro, estava me lembrando esses dias, na minha oração, Deus estava me mostrando isso, né? No tempo que a nossa igreja começou, ali no 40 horas, no Jurunas. Acho que a apóstola Margarete vai se lembrar disso. Os irmãos vinham com aquela bicicleta que não tinham mais nem a maçaneta do freio. Não tinha nem freio. O freio era sandália. E a gente olhava para a igreja, a parede da frente, do lado da porta de enrolar da igreja, era toda marcada de roda de bicicleta, porque era o freio dos irmãos. Os irmãos vinham com a bicicleta reduzindo com a sandália e batiu no muro da igreja, era o freio. Hoje eu vejo irmãos brigando na porta da igreja por causa de estacionamento, porque não dá mais para a quantidade de carro que tem na igreja, de moto. Agora eu vou fazer uma pergunta. Às vezes faltava luz na igreja, era aquela alegria, aleluia. Eu até às vezes orava para faltar luz, que era tão abençoado. Mas hoje a gente não vê mais essa alegria quando via antigamente. Hoje, às vezes, Deus nos abençoou tanto, mas a gente diz, eu estou muito cansado, já está tarde. Eu não vou louvar hoje porque eu estou cansado. Eu vou acompanhar o culto online. E olha o que acontece. Deus está falando aqui uma coisa, como Ele quer ser adorado. Ele está dizendo, olha, a festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando tiver colhido a tua eira, o teu lagar. E na tua festa alegrar-te-ás tu, teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, os que estão dentro das tuas portas. Muita gente, às vezes eu pergunto, irmão, não devia ir lá. Pastor, porque chegou um amigo meu, sabe, eu não queria desfazer. Deus está dizendo, olha, se chegar alguém, leva para a festa. Leva o teu amigo, leva o estrangeiro, diz, olha amigo, eu te amo tanto, já faz 5 anos que a gente não se fala, mas você me considera, então bora para a festa do meu Deus, que é aniversário dele, eu não posso faltar.
Entendeu? Eu vejo que é isso que Deus está falando aqui. Deus não está falando aqui de obrigação. Olhe para os irmãos que estão do seu lado aí, duas pessoas, e fale assim: Deus não gosta de obrigação. Deus gosta de amor, espontaneidade. Ele quer ser adorado, não é porque é a obrigação. Ai, eu fui domingo para a igreja, eu dei meu dízimo, eu já dei minha obrigação. Não, meu querido, não tem nada a ver isso. Deus não recebe. Deus quer que você diga: oh meu Deus, hoje é domingo, graças a Deus, eu posso ir para a igreja e te adorar. Graças a Deus que antigamente eu era uma pessoa lascada. E hoje eu tenho um trabalho, hoje eu tenho uma profissão, hoje eu não gasto tudo com droga, com bebida, hoje eu tenho uma família, hoje eu posso tomar o açaí que eu quero todo dia, a comida que eu quero, porque eu sou filho do rei. E hoje eu posso dizimar e ofertar para a obra de Deus. E a palavra diz aqui: não aparecerás de mão vazia perante o Senhor. Queridos, é isso. O que a pessoa do mundo faz muitas vezes? O homem nunca tem dinheiro, às vezes, para dar para sua esposa, fazer um cabelo, uma unha. Às vezes diz: oh, mulher, já acabou esse leite. Mas às vezes não tem pena de gastar dinheiro em grade de cerveja, em coisas do mundo, em vício, em futebol. Não tem. Muitas vezes, hoje as irmãs falam assim: ah, mas eu não tenho tempo de ir para o culto, porque é no meio da semana. Mas tem irmãs que não perdem uma novela, para ver novela tem tempo. Cadê o amor a Deus? A boca fala do que o coração está cheio. Se hoje você é uma pessoa que só fala em futebol, é isso que está cheio o teu coração. Se você é uma pessoa que só fala na tieta, é isso que está cheio o teu coração. Mas se você é uma pessoa que fala das coisas de Deus, da obra de Deus, é isso que está cheio do teu coração. É isso que Deus está falando aqui: por isso de tudo te alegrarás. Tu te alegrarás, porque tu eras um povo andarilho, porque tu eras um povo do mundo, e hoje tu estás salvo. E hoje tu tens uma casa. E hoje tem gente aqui que já estava separado há 2 anos da sua esposa, e Deus restaurou teu casamento. E hoje tem pais aqui que choravam dia e noite por um filho, que ele não podia nem dar uma roupa, que ele trocava por droga. E hoje o teu filho está servindo a Jesus. Por isso de tudo te alegrarás. Te alegrarás. Ele diz 3 vezes ao ano: todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolheu na festa dos pães asmos, Páscoa. O que seria de nós se não fosse o sacrifício de Cristo na cruz? Nós não teríamos nenhuma chance de salvação. Nós não somos salvos por merecimento, porque nunca matamos ninguém, porque somos bonzinhos. Nós somos salvos pelo favor de Deus, que é Jesus Cristo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O seu sacrifício na cruz nos trouxe vida. Festa de Pentecostes. O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo? Porque Jesus disse: eu vou subir, mas descerá o Consolador, o
meu espírito, o espírito da verdade, que vai ficar aqui no meu lugar. E aliás, para quem não sabe, nós estamos na dispensação do Espírito. É Ele hoje que habita em nós. É Ele que deve gerar em nós algo novo. Há o desejo de servir a Deus. E quando você não manifesta esse desejo, quando a sua vontade é ficar no Free Fire, a sua vontade é fazer coisas que não agradam a Deus, é só coisas de pecado ou coisas fora de Deus, é sinal que o Espírito Santo não está em você. Ele não está fazendo morada. Porque a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus entra em nós, Ele muda a nossa vida. Ele tira tudo aquilo, toda a vontade do pecado, toda a vontade que vai contra a vontade de Deus, que é prejudicial para nós. A Bíblia diz: o que semeia para a carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A vida eterna não é a vida no céu depois que morre, é a vida de Deus aqui na terra. É o sentimento. A Bíblia diz que Jesus hoje é o primogênito entre muitos irmãos. E hoje Ele está ao lado do Pai, intercede por nós. E Ele disse: olha, vocês farão o que eu fiz, e coisas maiores vocês farão, porque eu vou para junto do Pai, mas o Espírito Santo está dentro de vocês. Ele virou para Pedro: ei, Ipanema, o que tu está fazendo pescando? O que vocês estão fazendo aí? Eu não mandei vocês irem para Jerusalém, eu não mandei vocês orarem para descer o Consolador. Foi lá com os discípulos que estavam indo para Emaús e disse: ei, o que vocês estão fazendo aí? Vão para o centro da vontade do Pai, voltem para Jerusalém. Quando eles fizeram o que Jesus queria, eles foram cheios do Espírito. E o que seria de nós? O que é de nós se não fosse o Filho de Deus vindo tabernacular conosco? Hoje, Jesus veio, isso que é tabernáculo, tabernacular conosco. Daqui a alguns dias, eu creio que estaremos celebrando o Hanukkah. Por que eu falo eu creio? Porque para mim Jesus está às portas. O que é Hanukkah? É o que muita gente está precisando aqui hoje, essa noite: perdão, perdoar. Tem muito crente perdendo a bênção porque está cheio de raiz de amargura. Tem muita gente perdendo a bênção porque só tem ódio no coração e só tem falado mal do seu cônjuge. Porque ao invés de amar o seu irmão, eu não falo só irmão de sangue, mas o irmão em Cristo, como a Bíblia diz, está cheio de ódio, eu não vou com a cara desse irmão. Ixi, quando passa no corredor, vai lá até para o outro lado, porque eu não vou com a cara. Então um de vocês dois não vão para o céu. E quem não vai é quem não consegue perdoar. Então é a festa do perdão. E isso independente. Quem tem gratidão, e só quem tem gratidão é quem tem o Espírito Santo. O homem que não tem o Espírito Santo, ele só faz as coisas que ele pensa que alguém vai dar para ele em troca. Como um homem, antes de conhecer a Deus, antes de entender o projeto de Deus, por que ele vai para a igreja? Só porque ele quer uma casa, só porque ele quer um marido, uma mulher, só porque ele quer alguma coisa, interesse. Você sabe que você entendeu Deus quando você vai por amor, por prazer, por paixão. E a tua paixão, teu amor,
começa a ser o que Deus ama, o que Deus é apaixonado. Deus é apaixonado. Essa semana eu estava apressado, faltava comprar muita coisa. Eu tinha um tratamento dentário e marcaram 10 horas, deu 10h30, nunca tinha acontecido isso. Eu não tinha sido atendido, que eu estou fazendo tratamento numa clínica boa. Eu nunca vi aquela clínica tão cheia de pessoas. Pessoas que estavam com problema. E como eu não estava com problema, eu disse, não tem problema, pode estar sentindo dor, está ruim, pode passar na minha frente. Eu já fui atendido depois das 10h30. Eu estava apressado e o doutor fez o procedimento e de repente eu tive uma oportunidade de pregar para ele. E eu comecei a pregar. E quando deu 11h20, ele estava chorando e dizendo, poxa, eu queria poder passar o dia todo, eu estou me sentindo tão bem. Aquilo ali eu fiquei feliz, eu poderia ficar ali horas. Eu e o Denis pegamos chuva a tarde toda, chegou, e eu ia do lado dele, olha, não vale dormir, o motorista não pode dormir. A gente chegou quase 11 horas aqui em casa, mas eu cheguei feliz. Aquele homem me deu o zap dele, pessoal, e disse, manda essas mensagens para mim, fala comigo, eu preciso muito. É isso, irmão. Sabe o que eu vejo, onde a gente está hoje? Mateus 10. Aqui, em Mateus 10, versículo 17, diz, acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, sereis levados, na presença de governadores e reis, por minha causa, por testemunhardes a eles e aos gentios. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haver de dizer. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito, com E maiúsculo, do vosso Pai, é quem se expressará através de vós. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho, e o filho se rebelarão contra seus pais, e lhe causarão a morte. E por causa do meu nome sereis odiados de todos, contudo aquele que perseverar até o fim, será salvo. Sabe, irmãos, isso aqui parece um jornal de hoje. Sabe, irmãos, nós estamos nesse momento, parece que essa palavra, parece não, tenho certeza, é um jornal, né? É um jornal. Apocalipse 13:15 diz assim, foi-lhes dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer o que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a sua imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar, nem vender. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, isso está acontecendo agora. Em Mateus 24, versículo 9, diz, então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome.
O que os comunistas estavam dizendo? Quem estava disseminando a doença? Era a igreja. Muitas igrejas foram apedrejadas, pinchadas, perseguidas. Por causa do quê? Do meu nome. Do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Eu nunca vi tanta gente se desviando na igreja, brincando com Deus, como hoje está acontecendo. Tanta gente esfriando na fé. Tanta gente sem temor, sem respeito às autoridades de Deus. Hoje é comum ver crentes reunidos tacando o pau em autoridades de Deus. Isso é comum. Você acha que Deus aprova isso? Sabe, irmãos, antigamente eu pensava assim, quem não pensa a mesma coisa que eu, quem não professa, quem não tem uma interpretação da Bíblia igual a minha, não é homem de Deus. Hoje, Deus já me mostrou muita coisa. Hoje Deus me mostrou que há muitas igrejas, sabe? Igreja que não gosta de usar desodorante, que não se depila, igreja de várias que não pode bater palma, que não pode bater o pé, não pode dançar. Sabe por quê? Para ninguém ter desculpa de dizer, Senhor, eu não te busquei porque não tinha uma igreja que eu me sentisse bem. Hoje tem igreja para todo tipo de gosto. Entendeu? Uma vez nós estávamos no templo, entrou um rabino na nossa igreja, já no final do culto. No meio de uma reunião que estava tendo uma confusão dos homens. E aquele rabino com 2 ramos, ele começou a dançar e ungir a igreja. E depois ele veio na minha direção e disse, Deus vai começar a expandir o ministério que Ele tem te dado. 6 meses depois, nós completamos os 1000 membros. Agora, todo mundo que viu aquilo achou esquisito. O jeito que ele dançou, que ele manipulava os ramos das oliveiras. O que você acharia se eu chegasse com você e dissesse assim, olha, Deus me falou que você precisa dar 7 mergulhos naquela piscina que não é lavada desde o último congresso jovem. Para você ser curado da lepra. E foi isso que ele fez com Naamã. O profeta disse para ele, olha, tu queres ser curado? Vai naquele rio contaminado que todo mundo sacrifica coisa podre. Ele disse, eu vim de um rio tão limpo, o rio da minha terra é o mais puro. Mas teve um servo. Eu acho que Naamã, tenho certeza que ele era um bom senhor. Que os seus primeiro foi uma serva que indicou ele. Depois um servo disse, meu senhor, eu já vi o Senhor fazer cada coisa para ser curado. Pessoas tiraram quantias do Senhor, elevado. Esse homem não lhe pediu nada, não quis nada, ele mandou apenas só mergulhar, o que custa? E ele foi lá, foi curado. A palavra de Deus diz aqui, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E para mim, esse versículo 14, é o que está, só isso aqui que está faltando para Jesus voltar.
e será pregado o evangelho do reino por toda parte. E então verá o fim. E isso é responsabilidade, Mateus 24:14, da igreja do fim. E é por isso que Satanás está esfriando muita gente. É por isso que Satanás está botando na tua cabeça que é mais prazeroso hoje você está se unindo com as coisas do mundo do que sacrificando para Deus, amando a Deus. E isso é um engano. Mas também a palavra de Deus diz que uma multidão incontável seria apaixonada por Deus. E mesmo em meio da própria morte, não amariam a sua vida. Apocalipse diz isso. Quem são esses? São os que venceram. E mesmo no meio da própria morte, não amaram a própria vida, mas amaram o seu Senhor. Amar o seu Senhor. E aqui que eu queria chegar, essa mensagem é o que une a primeira igreja, a igreja primitiva, com a igreja dos últimos tempos. Em Atos 2, do versículo 42 em diante, fala da igreja que começou tudo. E o que tinha essa igreja era cheia do Espírito. E o que Deus espera da igreja dos últimos dias, que seja cheia do Espírito. Deus está nos chamando, e eu tenho uma palavra para esta igreja hoje, que Deus me deu profundamente. Escute o que eu vou te dizer. Nós vamos começar a ver pastores sendo presos, perseguidos, homens de Deus de verdade, tendo suas vidas deturpadas. Mentiras aparecerão na imprensa. E muitos se escandalizarão. E muitos negarão sua fé. Mas aquele que perseverar até o fim, como esta igreja que começou, deve ser essa igreja que vai terminar. A igreja que começou, trouxe o Espírito Santo. A igreja que vai terminar, vai trazer Jesus pela segunda vez. A igreja que começou era a igreja dos Barnabés, das Barnabelas, que enfrentavam feras e arenas, eram sacrificados, presos, perderam propriedades. Mas dessa igreja, a Bíblia diz aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 42 e diante, que perseveravam na doutrina dos seus apóstolos. Não perca a fé nos homens de Deus que Deus levantou na sua vida, das mulheres, que orava. A igreja que Deus vai buscar é uma igreja que ora, que tem comunhão com Deus, que orava na casa, que tinha tempo a sós com Deus, que tinha intimidade e que orava todos os dias na igreja. Até quando nossos cultos das 6 da manhã vai ser vazio? Até quando você que está desempregado vai ficar reclamando? Porque você não vai orar? Tem irmãos que vai orar uma semana, na outra semana, às vezes no culto de oração, recebe o telefonema do emprego. Muitos aqui já aconteceram isso. Muitos. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja que ama a palavra, que é igual aos seus profetas, que tem conhecimento. Deus colocou um mestre nessa igreja, nosso apóstolo Eli. Deus tem nos dado a palavra de Deus. Deus colocou
pessoas de poder, de trabalho, de amor. Eu vejo às vezes a apóstola Margarete brigando com meninos, com pessoas como mãe. Isso não é papel de pastora. Pastor não quer saber disso. Papel de mãe. Nunca vocês viram nossos líderes de sunguinha na praia, mês de julho. Nós temos pessoas de Deus, e eu aprendi isso, que pregar a palavra, ser pastor, ser servo de Deus não é trabalho, é um privilégio. Deus não gosta de obrigação. Deus vem buscar uma igreja apaixonada, uma igreja que persevera na doutrina dos seus apóstolos, uma igreja que ama orar, que tem tempo a sós com Deus, uma igreja que está reunida diariamente no templo, uma igreja que se socializa de casa em casa. Irmãos, se nós não orarmos agora, se nós não começarmos a fazer jejum e oração, nós vamos perecer. Nós estamos em guerra espiritual como nunca antes. E hoje a igreja do fim tem que ser igual à igreja do começo. A igreja que foi batizada com o Espírito Santo. E sem ônibus, sem Sedex, sem Wi-Fi, sem internet, sem correios, sem bicicleta, pregou o evangelho por toda a terra. Uma igreja que ardia amor. Uma igreja que partiu o pão com quem não tinha. Uma igreja que perdeu suas propriedades, que não tinha mais tempo para se reunir, só se reunia em caverna, que quando era pego era sacrificada nas bestas feras. Uma igreja que viu todos os discípulos do Senhor Jesus serem martirizados, mortos, alguns fritos, outros crucificados de cabeça para baixo, outros enforcados, outros apedrejados como Estevão. Mas um historiador romano disse: esses cristãos, o sangue deles é igual semente, e quanto mais a gente mata, quanto mais a gente derrama sangue deles, mais eles crescem. Mais eles crescem. Uma igreja que ama a obra. Sabe, irmãos, vai chegar dias, e está chegando, que a sua casa vai ser a igreja. A sua célula. Que vão fechar as igrejas. Vão perseguir as igrejas. E o local que as pessoas vão ter para se reunir vai ser na sua casa. E por isso você tem que dar testemunho. Começar a orar. Ser fiel. E entender a linguagem dos teus apóstolos. A doutrina deles. Aquela igreja se reunia de casa em casa. E está chegando dias em que a igreja vai passar para a sua casa. Para a sua macrocélula, para o seu GD. Vai ser a igreja do Senhor. Está chegando o dia dos gaios, dos macedônicos, como
pastora Lili citou em 2 Coríntios, capítulo 8, fala de uma igreja pobre que estava passando tribulação, como nós estamos passando, e que ficou de fora de uma coleta, porque talvez Paulo pensou, não vou pedir para eles, porque eles são pobres, eles já estão em muita dificuldade. E eles ficaram chateados por isso. Como você não me avisou? Como você não contou com a gente? Mas mesmo assim eles mandaram. É a igreja que vai mandar recurso para a obra presencial, online, o que for, mas vai continuar sustentando a obra de Deus. São os servos do Senhor, os macedônicos, os apaixonados, que não está no tempo da igreja apaixonada, da igreja dos Barnabés, que vendeu o que tinha, porque sabia que ia perder mesmo, que ia ser tomado suas propriedades, e que foi servir a Jesus. A pessoa, aquele homem, teve o privilégio de discipular o grande apóstolo Paulo. Eu imagino depois Pedro falando com João na minha viagem na maionese, dizendo, poxa, a gente marcou feio. A gente não viu esse cara. Olha o que ele é. Ninguém fundou tanta igreja quanto ele. Ninguém fez tanto discípulo quanto ele. Deus amou tanto aquela atitude de Barnabé. Sabe, irmãos, eu vejo a nossa igreja assim. A maioria que está aqui eram pessoas que ninguém liga, que ninguém quer. Pessoas que vieram das drogas, do vício, da prostituição. Pessoas que não tinham nada, nem emprego, como o pastor Valdo falou aqui. Não tinha um pau para dar no gato. São aqueles que ninguém quer. E Deus começa a trazer pessoas hoje que todo mundo quer. Quem éramos nós? Destruídos. Até aqueles que têm mais condições aqui, entraram nessa igreja com o seu lar totalmente destruído. Suas vidas. E hoje tudo que temos e que somos vem de Deus. Vamos nos unir a essa igreja. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, vamos nos santificar. Vamos ouvir nossos apóstolos. Vamos ser como aquela igreja. Uma igreja apaixonada. Uma igreja de um Barnabé apaixonado. Olha que privilégio. Aí, quem quer ir visitar? Quem quer ir pregar para os gregos? Ninguém. Ninguém queria pregar para os gregos. Foi quem é o doido que vai? Ora, o Barnabé encarou Paulo, ele encara os gregos, manda ele. E lá, o evangelho começou a crescer, explodir, crescer, explodir. E pela primeira vez, aqueles cristãos que estavam lá, que foram chamados de apóstolos. Para quem diz que apóstolo era só aqueles que eram discípulos de Jesus. Ali não tinha um discípulo direto de Jesus. Foram chamados de apóstolos. E os apóstolos, Barnabé e sua equipe que estava ali, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Olha, que miniatura de Cristo, eles são igualzinhos a Cristo. Que privilégio, irmãos. Hoje, se Jesus voltasse, como você seria chamado? De cristão? De miniatura de Cristo? Você seria um clone de Cristo? Você ia dizer, oh, não chega a minha vez, não chega a minha vez nesse julgamento. Deus vai dizer, mostra-me as tuas mãos, o que tu tens para mim. Aí você ia tentar fazer o jeitinho brasileiro, a malandragem, e não dá certo.
Irmãos, a maioria da igreja não está preparado para ver o Jesus que vai voltar. Está pensando que o Jesus que vai voltar é igual o Jesus que subiu. Jesus amoroso que vai dizer, oh, você está em pecado, eu te perdoo. Ele é o Jesus que vai descer, ele vem separar os bodes das ovelhas. Ele vem separar o joio do trigo. Ele não vai mais voltar para te dar outra chance. Ele vai voltar para te julgar. Ele vai dizer, tu foste fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei, vem para a minha direita. Mas eu não te conheço. Eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu estava nu e não foste me visitar. Eu estava preso e não foste me ver. Eu era foragido. E você vai perguntar quando, Senhor? Cada vez que tu deixaste de fazer um dos pequeninos, uma das almas que eu te mandei. Tem pessoas aqui que já desistiram de umas 10 células. Querido, está na hora de pedir o primeiro amor, a misericórdia de Deus. Está na hora de voltarmos a ser como essa igreja primitiva. A igreja do fim tem que ser como a igreja primitiva, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja apaixonada, uma igreja que não tem medo de morrer por Cristo, uma igreja que ama a obra e não tem medo de sacrificar seus recursos pela obra. Uma igreja que é apaixonada, se a igreja está aberta, se a igreja está fechada, se o teu líder está olhando para você ou não. Uma igreja de Barnabés, de filhos da consolação, de filhos do Espírito Santo. Quero te dizer hoje, e finalizar, aqui Apocalipse na Bíblia King James diz assim, ora, quem é injusto, continue na sua injustiça. Quem é mundano, continue na sua impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação.